de um ponto de vista sacerdotal, de um ponto de vista da esperança. Mas também não deixa de estar presente o tema de que Deus virá julgar a terra. No seu cântico de agradecimento a Deus, em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 33, Davi se refere ao momento em que Deus virá para julgar a terra. Essa referência que Davi faz a Deus como juiz prenuncia o capítulo 25 de Mateus, que descreve o momento em que Jesus virá julgar a terra. Nós vemos que as parábolas das 10 virgens e as parábolas dos talentos, nelas Jesus adverte que aqueles que são encontrados sem o sangue de Cristo cobrindo os seus pecados serão lançados nas trevas. Aqueles que não foram encontrados vigiando, debaixo da proteção do sangue de Cristo, em obediência, serão lançados nas trevas, serão lançados fora do reino de Deus. Ele, Jesus, encoraja o seu povo a estar pronto, pois quando Jesus vier, ele vai separar as ovelhas dos cabritos durante o julgamento. Portanto, Deus tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Quem é esse homem? É Cristo. E disso ele deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. A certeza de que Cristo virá julgar o mundo é o fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, conforme o que nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, capítulo 17, versículo 31. Nós vemos mais uma vez, recorrente, a aliança davídica prenunciando Cristo. Nós já vimos em 1 e 2 Samuel, agora vemos nos livros das crônicas uma citação, uma referência à aliança davídica prenunciando Cristo. Parte da aliança davídica, que Deus reitera no capítulo 17, refere-se ao futuro Messias que viria, um descendente de Davi. Os versículos 13 e 14 do capítulo 17 descrevem descrevem o filho que será estabelecido na casa de Deus e cujo trono será estabelecido para sempre. Isso só pode se referir a Jesus. Quem terá um trono estabelecido para sempre será somente Jesus Cristo. Então a aliança que ele fez com Davi, dizendo que não faltaria herdeiro sobre o seu trono, cumprir-se-á em Cristo. Então nós vemos mais uma vez o tema da aliança davídica. É um tema recorrente no período da monarquia, recorrente em 1 e 2 Samuel, em 1 e 2 Reis e também em 1 e 2 Crônicas, a aliança davídica se faz presente. Deus conhece cada um de seus filhos pessoalmente. Deus conhece cada um de nós pessoalmente. E alguém pode dizer, mas para que genealogia? 1 Crônicas tem 9 capítulos de genealogia. Elas podem parecer sem propósitos, mas elas mostram que Deus conhecia cada uma das pessoas do seu povo, e conhece também a cada um de nós, até cada fio de cabelo da nossa cabeça, como diz no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 10 e o versículo de número 30. Então nós podemos nos confortar no fato de que somos e do que somos e do que fazemos
para ser gravado na mente de Deus. Se nós pertencemos a Cristo, nossos nomes estão gravados sempre no livro da vida do Cordeiro. Para sempre. Como diz Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Assim como Deus conhece cada nome da genealogia de 1 Crônicas, Ele conhece cada fio do nosso cabelo e o nosso nome está gravado para sempre no livro da vida do Cordeiro, conforme diz Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Um tema também presente. Deus é fiel ao seu povo e cumpre as suas promessas. Como lá no livro de Josué, primeiro dos livros históricos, aqui em Crônicas também, Deus é fiel ao seu povo e cumpre as suas promessas. No primeiro livro de Crônicas, nós vemos o cumprimento da promessa de Deus a Davi, quando ele é coroado rei sobre todo Israel. Primeiro ele reina sobre parte de Israel, depois ele é coroado rei sobre todo Israel, e isso é o cumprimento da promessa de Deus a Davi. Nós vemos isso em 1 Crônicas, capítulo 11, versículos 1 ao 3. Nós podemos ter certeza de suas promessas para... Nós podemos ter certeza de suas promessas para nós. Vamos melhorar? Nós podemos ter certeza que suas promessas para nós serão cumpridas também. Assim como ele foi fiel para com Davi, ele é fiel também para conosco. Ele prometeu bênçãos para aqueles que são seus seguidores, que se aproximam de Cristo em arrependimento e obedecem à sua palavra. Assim como Davi, enquanto foi obediente à palavra de Deus, foi abençoado, nós também. Enquanto obedecermos à palavra de Deus, seremos abençoados. Então, é um princípio presente. Sempre presente. Obediência, bênção. Desobediência, maldição. Da mesma forma que Deus é paciente conosco e perdoa nossos pecados quando nós nos aproximamos dele em verdadeiro arrependimento. Assim como ele foi complacente, perdoou os pecados da nação, quando a nação se arrependeu, da nação de Israel, ele perdoa também os nossos pecados quando nós nos arrependemos. Vemos isso na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 19. Vejamos então alguns temas teológicos em 2 Crônicas. Nas referências aos reis e ao templo no Antigo Testamento, vemos o prenúncio do verdadeiro Rei dos Reis. Há vários reis falhos e há um Rei dos Reis infalível que não nos decepciona, Jesus Cristo. O templo, há um templo de pedra, transitório, passageiro, mas nós, o povo de Deus, somos o templo do Espírito Santo, no qual ele haverá de habitar para sempre. Então nós vemos aí presente as referências aos reis e aos templos, aos reis e ao templo. Os reis apontam para Cristo e o templo aponta para o seu povo. Mesmo o melhor dos reis de Israel, como foi o caso de Davi, tinha falhas que todos os homens têm. Era imperfeito. Mas quando o Rei dos Reis vier e reinar sobre a terra, no milênio, ele vai estabelecer um reino de toda a terra, como legítimo herdeiro de Davi. Ele reinará sobre toda a terra como legítimo herdeiro de Davi. E aí não haverá imperfeição. Ele será o rei perfeito. Da mesma forma, como o grande templo de Salomão foi projetado,
para não durar para sempre. Deus já sabia que ele não duraria para sempre. Da mesma forma, o grande templo construído por Salomão não foi projetado para durar para sempre, ele era transitório. Apenas 150 anos mais tarde ele já estava destruído por causa da idolatria. Mas o templo do Espírito Santo, que somos nós, que pertencemos a Cristo, que fazemos a vontade de Deus, esse templo é a morada do Espírito Santo para sempre. Para sempre seremos a morada do Espírito Santo, conforme João capítulo 14, versículo 23, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, Efésios capítulo 2, versículo 22, o Espírito que vive dentro de nós nunca vai se afastar. Enquanto nós estivermos em obediência, ele estará em nós. E ele vai nos entregar, o Espírito Santo vai nos entregar em segurança para Deus. Por isso Efésios capítulo 4, versículo 30, diz para nós não entristecermos o Espírito Santo, no qual nós estamos selados para o dia da redenção. O leitor de Crônicas, ele é convidado a avaliar cada geração do passado. Quando nós lemos segundo Crônicas, nós devemos analisar, avaliar cada geração do passado e discernir, porque cada um foi abençoado por sua obediência ou punido por sua maldade. Temos que ter discernimento, temos que atentar para isso. Durante cada uma daquela geração, abençoado por sua obediência, punido por sua maldade. É um exemplo para nós. Então nós devemos comparar a situação dessas gerações com a nossa. Tanto no sentido coletivo como no sentido individual. Devemos sempre comparar. Sempre dizer como Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 10. Fazer como Paulo ensina em 1 Coríntios, no versículo 10. Tomar cuidado para não sermos rejeitados, para não perecermos como aquela geração que pereceu no deserto. Se nós, ou a nação e a nossa igreja, estamos passando por dificuldade, é para o nosso próprio bem. Nós devemos comparar nossas crenças. Como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa adoração? Como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa adoração? Como é que nós estamos servindo a Deus? Assim como a forma em que elas influenciam o nosso modo de agir, como as experiências dos israelitas sobre os vários reis. A nossa fé influencia a nossa maneira de agir. Se a nossa fé, se a nossa adoração for sadia, a nossa maneira de agir será sadia e nós seremos abençoados. Se a nossa fé for uma fé frágil, uma fé misturada com as coisas do mundo, com os valores do mundo, certamente nós desagradaremos a Deus e teremos experiências desagradáveis como algumas nações, com algumas gerações dos israelitas. Deus odeia o pecado e não vai tolerar. Deus odeia o pecado e não vai tolerá-lo. Não vai. Mas, se o livro de Crônicas nos ensina alguma coisa, a sua lição é que Deus deseja perdoar e curar aqueles que humildemente oram e se arrependem. Deus não tolera
o pecado. Deus não tolera. Mas se nós orarmos com humildade, com arrependimento, Ele terá prazer em nos perdoar, segundo o que diz 1 João, capítulo 1, versículo 19. Um tema também presente em Crônicas é a sabedoria do alto. Se Deus pudesse ter qualquer coisa que dissesse, vamos melhorar? Se você pudesse ter qualquer coisa que pedisse a Deus, qual seria o seu pedido? Deus dissesse, pode pedir qualquer coisa, o que você pediria? Grandes riquezas, uma saúde perfeita para você e para os seus entes queridos, o poder sobre a morte. O que você pediria? Salomão pediu simplesmente sabedoria. O que ele pediu foi sabedoria e conhecimento para completar a tarefa que Deus lhe havia designado. Completar e completar bem. A nossa lição é que Deus deu a cada um de nós uma tarefa para cumprir. E nós devemos pedir a Ele sabedoria para cumprir a nossa promessa, para cumprir a nossa tarefa, de acordo com a vontade dEle para as nossas vidas. Para isso nós precisamos de sabedoria do alto, como diz Tiago, capítulo 3, versículo 17, para discernir a vontade de Deus, para compreender a vontade de Deus, para ter uma comunhão íntima com Deus, assim como Cristo teve. Precisamos de sabedoria. Então, há uma aplicação prática de tudo quanto nós aprendemos nesse importante período chamado período monárquico, ou período da monarquia. Ele é de uma riqueza teológica, de teologia enquanto conhecimento de relação entre Deus e a humanidade, entre Cristo e a igreja. Nós temos muito a aprender nestes livros. Assim como Deus cumpriu a sua aliança com Davi, Ele há de cumprir as suas promessas conosco. Assim como o Espírito Santo manifestava-se no templo, Ele mora em nós. Assim como as obediências nos trarão bênçãos, nos trarão a presença de Deus sobre as nossas vidas, nós aprendemos com os personagens desse período. Nós aprendemos com as experiências de Davi, de Elias, de Eliseu, aprendemos com a experiência de Samuel e aprendemos também com as experiências negativas, aprendemos o que não devemos fazer com a experiência dos reis e das gerações que desobedeceram a Deus. Portanto, nós aprendemos com as lições do cativeiro. O cativeiro foi didático, assim como algumas situações na nossa vida podem ser didáticas. Deus pode permitir que nós passemos por determinadas situações para nos corrigir e para que nós saiamos melhores e com a nossa vida espiritual enriquecida. Portanto, nessa aula nós buscamos reconhecer a importância teológica do período monárquico. Período monárquico bastante importante para a teologia. Buscamos também analisar esses temas teológicos desse período e aprender com os exemplos do período da monarquia. Esse período que vai desde Saul até o cativeiro.
Que Deus os abençoe, que nós possamos reter aquilo que aprendemos. Façamos uma oração para encerrarmos. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nós nos encontramos nessa noite, nós lhe somos gratos, papai, por esse período que passamos aprendendo a tua palavra. E te pedimos, fica conosco, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima aula.